Senhoras e senhores, boa tarde. É com grande honra que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dá as boas-vindas a todos que prestigiam a sessão solene de abertura do Ano Judiciário 2021. Informamos que, em breve, esse evento estará disponível também em Libras pelos canais oficiais do Tribunal. Agradecemos a audiência de todas as autoridades civis e militares, desembargadores, deputados, secretários, integrantes das Forças Armadas, juízes, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores do Estado, presidentes das diversas associações ligadas à Justiça, todos os servidores da Justiça, enfim, de todos que nos assistem ao vivo pelo portal do Tribunal de Justiça. Convidamos todos a acompanharem a execução do hino nacional brasileiro. Faremos agora um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Covid-19.
Para promover a abertura dos trabalhos, anunciamos a palavra do excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. A Corte os recebe com muita alegria e orgulho nesta tarde. Cumprimento as autoridades que serão nomeadas, o ministro do Supremo Tribunal, ministro Alexandre de Moraes, senhor governador do Estado, João Dória, na pessoa do senhor secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, excelentíssimos membros do Conselho Superior da Magistratura e da Escola Paulista da Magistratura, homens e mulheres de talento, que respeito e que nos dão a certeza de um trabalho voltado a conquistas e a sedimentar ainda mais o nome da Corte. A senhora desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, que falará em nome do Tribunal de Justiça nesta tradicional solenidade. Em nome dessas dignas autoridades, cumprimento a todos, especialmente os nobres desembargadores e desembargadoras da Corte. E enfatizo, desde logo, a perfeita harmonia entre os poderes do Estado. Vivemos com independência, mas em perfeito equilíbrio, mesmo quando há divergências de ideias. E é assim que a democracia se fortalece. Destaco ainda o alto espírito público de nossas Forças Armadas, garantia da ordem, garantia dos poderes constituídos e da unidade nacional. Ressalto a sintonia do Poder Judiciário paulista com o Ministério Público, a classe dos advogados, a Defensoria Pública do Estado, as polícias civil e militar, que advém de que essas instituições juntas se irmanam e se confundem no plano da pacificação social. Eu restituo a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Presidente, eu peço licença, então, para ler uma breve lista das autoridades que compõem, então, a nossa mesa virtual. Excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nosso presidente, ministro do STF Alexandre de Moraes, que representa o Supremo Tribunal Federal, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Cauê Macris, o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, doutor Fernando José da Costa, que aqui, como já disse o nosso presidente, representa o governador do Estado de São Paulo, todos os integrantes do Conselho Superior da Magistratura, desembargador Luiz Soares de Melo Neto, nosso vice-presidente, desembargador Ricardo Maíra Naf, corregedor-geral da Justiça, desembargador José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, que é o decano do tribunal, desembargador Guilherme Gonçalves Strenger, presidente da Seção de Direito Criminal, desembargador Paulo Magalhães da Costa Coelho, presidente da Seção de Direito Público, desembargador Dimas Rubens Fonseca, presidente da Seção de Direito Privado. Presentes também os presidentes de vários tribunais, destacamos o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, presidente do TRE de São Paulo, também doutor Mário Luiz Sarrugo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador federal Mairan Maia, presidente do TRF da Terceira Região, conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, desembargadora Ana Amaraliz Vivaca de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, juiz Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, desembargador José Flávio de Almeida, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, representando também seu presidente, o diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortes, a oradora do Tribunal de Justiça nesse evento, desembargadora Luciana de Almeida Prado Bresciani. Agradecemos a presença da doutora Maria Lia Pinto Porto Corona, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, defensor público-geral do Estado de São Paulo, da presidente da Associação Paulista de Magistrados, juíza Vanessa Ribeiro Mateus, e também o vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, representando a sua presidente, ele que é o juiz Fernando Figueiredo Bartoletti. Agradecemos a audiência, a presença do ministro Sidney Benetti, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que preside a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Senhoras e senhores, com grande honra que anunciamos a palavra da excelentíssima desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, que será a oradora em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito bem, agradeço. Cumprimento as ilustres autoridades presentes,
na pessoa do nosso presidente, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Cumprimento e homenageio, agradecendo a presença de todos uma vez mais e de todos que nos acompanham, magistrados, servidores, membros do Sistema Justiça, cidadãos. Pela primeira vez, a abertura do ano judiciário ocorre de forma virtual, telepresencial, não na sede da nossa Corte de Justiça, mas estamos virtualmente na nossa sede, hoje localizada na Praça Clóvis Bevilacqua e originalmente na Rua Boa Vista 20, ocasião em que inaugurada a Relação de São Paulo, sob a presidência do desembargador Tristão de Alencar Araripe, compreendendo a província do Paraná, que, a despeito de já emancipada, ainda se achava vinculada à jurisdição de São Paulo. O Tribunal de Relação foi instalado em 3 de fevereiro de 1874, em velho prédio de 2 pavimentos. Inserido na proposta orçamentária pelo governo do Estado para a construção do Palácio da Justiça em 1907, juntamente com as propostas de construção do Palácio do Governo e Congresso Legislativo. Lançada a pedra fundamental em 24 de fevereiro de 1920, o projeto de Ramos de Azevedo tomou corpo e, em novembro de 1926, grande parte do Fórum Cível pôde ser nele instalado, seguindo-se o júri em abril de 1927. A inauguração parcial foi presidida pelo presidente do Estado, Júlio Prestes. Ainda em fase de acabamento, em 1932, o Tribunal de Justiça se transferiu para a nova sede e a primeira sessão solene ocorreu em 2 de janeiro de 1933, com inauguração parcial do palácio, quando nossa corte era presidida pelo ministro Manuel da Costa Manso. Discursou o ministro Manuel Baldino de Azevedo, celebrando o magnífico palácio que o povo paulista elevou para abrigar sua justiça, e citando Teogônia declarou: "Feliz o povo que venera e respeita a sua justiça, que não se afasta jamais das regras que ela prescreve." E ainda expressou almejar que as decisões do tribunal continuem, como sempre, a ter o brilho desses mármores alvíssimos, a beleza e a consistência desses róseos granitos e, sobretudo, a suave e harmônica justeza dessas artísticas decorações, que tanto encantam a vista e que, por serem do coração e da alma, são, por isso, inspiradoras de grandes e nobres sentimentos. O Palácio da Justiça é a nossa corte, do povo paulista, destinatário principal de nossas atividades. Importante ter sempre em mente e honrar essa história. De Tristão de Alencar Araripe a Geraldo Francisco Pinheiro Franco, de Eliseu Guilherme Cristiano a Luiz Soares de Melo, de Antônio Batista de Campos Pereira a Ricardo Maíra Anaf, de Fernando Euler Bueno a José Carlos Gonçalves Xavier de Aquino, de Bruno Afonso André a Paulo Magalhães da Costa Coelho, de Henrique Augusto Machado a Dimas Rubens Fonseca, de Francisco Meireles dos Santos a Guilherme Gonçalves Strenger, temos motivo de orgulho dos integrantes da cúpula do tribunal, hoje Conselho Superior da Magistratura, e prestamos nossa homenagem, assim como de cada e a cada magistrado e servidor deste tribunal. Quase um ano de trabalho prioritariamente remoto, que impôs esforço imenso e concentrado a todos, aumentando a capacidade de nosso sistema informatizado e de todos os meios para a manutenção adequada da prestação jurisdicional, com foco no cidadão,
e em conferir efetividade às garantias constitucionalmente asseguradas. A extraordinária produtividade do Tribunal de Justiça em tempos de trabalho remoto só não foi maior em razão do significativo déficit orçamentário que tem restringido sobremaneira reposição de quadros funcionais e adiou por mais de ano a nomeação de juízes aprovados em concurso. Seguimos, não obstante, em trabalho, na maior parte, virtual, magistrados e servidores, conscientes de suas atribuições, porque, não obstante a essencialidade do serviço, parte significativa das funções pode ser exercida a contento à distância, garantindo atendimento a advogados, realizações de sessões de julgamento, com significativo aumento das sustentações orais nesse período. Mas é fato que também não fechamos os olhos para outras questões, mantendo plantões presenciais em primeiro grau e o necessário para andamento de processos físicos e atendimento de outras demandas que demandam presença de outra forma. E essa atuação se deu não apenas na atividade fim de prestação jurisdicional, mas também nos cursos da Escola Paulista da Magistratura e Escola de Servidores, de forma bastante profícua, e na implantação de visitas telepresenciais ao Palácio e ao Museu do Tribunal de Justiça, além de exposições temporárias e permanentes, incluindo a hora inaugurada para a celebração dos 147 anos da Corte. Além da pronta resposta às ações judiciais, com pretensões urgentes acrescidas em tempos de pandemia, o Poder Judiciário foi sensível às necessidades da população, participando de várias ações de esclarecimento e auxílio, merecendo destaque a orientação da Corregedoria e providências dos magistrados para a destinação dos recursos provenientes de persecução penal e aquisição de materiais para aquisição de materiais e equipamentos médicos, insumos, medicamentos, contratação de serviços necessários ao combate da pandemia, em valor que já ultrapassa 12 milhões de reais. Isso falando apenas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É importante, não há dúvida, que a população tenha a percepção de que o judiciário está presente, tanto quanto é que ele esteja como está efetivamente. A opção pela prioridade do trabalho remoto que não prejudique a prestação jurisdicional e, enquanto assim necessário, decorre, primeiro, da preocupação com a comunidade em geral, adesão às medidas preventivas contra a propagação do coronavírus, defendidas pela maior parte da comunidade médica e científica nacional e internacional, e de outro, a manutenção da saúde dos próprios membros, magistrados, servidores e integrantes de todo o sistema justiça que a via de atendimento virtual propicia. E, por consequência, ver melhor atendido o objetivo principal, qual seja a garantia de acesso e resposta célere e qualificada ao jurisdicionado, na medida em que evita desfalques ainda mais significativos que os cortes orçamentários têm imposto nos quadros funcionais. Posso dizer com segurança que para nós, não fosse por tais compromissos e empatia, o trabalho presencial é melhor e estamos sempre prontos a retomá-lo plenamente, a qualquer tempo, quando outra for a opção do Conselho Superior da Magistratura e do Colendo órgão especial, dentro da ponderação de interesses, sempre visando exercer e cumprir da melhor forma e de forma mais ampla e igualitária o nosso poder-dever. A garantia de acesso à justiça também abarca a necessidade de confiança da população no Poder Judiciário. Daí porque ofensas gratuitas são nefastas, desestabilizadoras e desrespeitosas à Carta Magna,
Não há atendimento de portas fechadas entre poder judiciário e outros poderes para a troca de favores no nosso Estado. Há um esforço permanente de manutenção da paz social e aplicação adequada da Constituição e das leis vigentes, em momento tão sofrido e conturbado. Nem todas as ofensas injustas que afetam principalmente a credibilidade que a população tem direito e motivos para ter no Poder Judiciário paulista são respondidas. E isso porque devemos manter e mantemos equilíbrio e temperança. Mas esses momentos também servem para deixar evidente que exercer nossa função enquanto poder para garantir a paz social, a efetividade dos direitos, com interlocução respeitosa com os membros dos demais poderes e integrantes do sistema justiça, respeito às funções de cada um, nos termos e limites em que é investido, não significa não estejamos atentos e independentes para toda e qualquer demanda, e o faremos sempre que chamados a decidir, em demanda individual ou coletiva, conscientes de que a situação em tempos extraordinários como o que vivenciamos depende de intensa reflexão e estudo. As condições mudam a cada dia e assim devem ser vistas e reclamam muitas vezes soluções distintas, porque a ponderação dos interesses constitucionalmente assegurados assim impõe. Errado seria, e isso não podemos permitir, que o judiciário deixasse de voltar os olhos para todos e cada interesse atingido, principalmente em quadra como a atual, e a compreender o que está, de fato, atrás das postulações do cidadão, das demandas judiciais do administrador ou em ações coletivas. E a fiscalização será, por certo, e é maior, pelos órgãos competentes, gerando, caso necessário, e haja oportuna provocação do judiciário, uma decisão absolutamente isenta, quando convivemos com flexibilidade de normas para atendimento à situação excepcional e urgente. Há muito se sabe que discricionariedade administrativa não se confunde com arbitrariedade. Justamente quando a lei permite maior margem para atuação, a motivação dos atos, a pesquisa de preços, a evidência de que foi escolhida a opção ótima é ainda mais imperativa. Muito se disse e se esperou de que a solidariedade humana seria maior e mais efetiva nesses tempos. Mas não é, uma vez mais, verdade absoluta. A ausência de um mínimo de respeito e compaixão também tem mostrado cores fortes e assustadoras. Estamos no centro do furacão de uma crise social e econômica, em grande parte decorrente da pandemia que assola o país, como a quase todo o globo. Reflexos importantes na qualidade de vida da população e nas desigualdades sociais. Importa, portanto, manter o equilíbrio e o respeito entre os poderes e a união do sistema justiça em torno do ideal comum. O foco nas nossas relevantes atribuições, em momento que a sociedade mais precisa de todos e cada um de nós. Gostaria de concluir, desde já, renovando nossos cumprimentos e gratidão a todos pela honrosa e relevante presença, com a oração aos meus amigos do Tribunal de Justiça, do poeta e imortal Paulo Bonfim. Na aurora do Ano Novo, os amigos se reúnem e a praça vai se povoando da revoada de lembranças e da presença sonhada dos dias que vão nascer. Quanta saudade habitando os salões e os corredores, entre a voz dos que partiram e a juventude que surge das arcadas do porvir. Na aurora de um novo ano, evocações vão descendo, escadarias de mármore, falam os velhos retratos. Ouve-se a voz das paredes, peregrinação de andares, espelhos evocam sonhos,
flutuam togas no tempo, e na espada de São Paulo, a balança da justiça reflete a alma da terra, contemplando vossos rostos, gravos olhares que ficam na emoção deste momento. Ilumina-se o palácio com luzes do alvorecer. O futuro está chegando e os passos não estão perdidos. No recordar das comarcas, na palpitação das câmaras, no dourado das plenárias, em vossas mãos colocamos a esperança que renasce, o ideal de Piratininga, o brio da nossa gente, a confiança que desponta na aurora de novos tempos. Muito obrigada. Obrigado, nossa oradora, desembargadora Luciana. A desembargadora Luciana também coordena o Museu do Tribunal de Justiça. Presidente, o senhor quer fazer uso da palavra, mas... Eu peço licença para, em primeiro lugar, dar as boas-vindas e cumprimentar o eminente ministro Alexandre de Moraes, nosso ministro paulista, que exerce a jurisdição com uma competência e um talento único, não é? Dando segurança ao mundo jurídico, e quero que saiba, já disse a ele, já disse a Sua Excelência mais de uma vez, o carinho e o respeito de Vossa Excelência pela Corte, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E lembrando as palavras da eminente desembargadora Luciana Briciani, eu também quero dizer que todos nós sentimos a presença quase física, tão carinhosa e amorosa do nosso poeta Paulo Bonfim. Vamos prosseguir. Obrigado, presidente. Anunciamos, então, a palavra do Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, que falará pela advocacia. Desejando boa tarde a todas e todos, quero pedir licença à Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, para de início cumprimentar a toda a magistratura nacional, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, digno integrante do Supremo Tribunal Federal, que de fato tem glorificado o exercício da magistratura no exercício da sua função. Para na sequência, e parabenizando a toda a magistratura paulista pelo trabalho desenvolvido em toda a sua história, quero me permitir, em nome da Advocacia Paulista, cumprimentar novamente Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Geraldo Pinheiro Franco, estendendo os cumprimentos aos demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura, Sua Excelência, desembargador Luiz Soares, Ricardo Anaf, Dimas Rubens Fonseca, Guilherme Strenger, Paulo Magalhães, Xavier de Aquino. Também quero cumprimentar o professor Aguilar Cortez, diretor da Escola Paulista da Magistratura, e também cumprimentar a desembargadora Luciana Almeida Prado, oradora nesta cerimônia, para desde logo fazer o registro de que a Advocacia Paulista tem acompanhado de perto os esforços do Judiciário Paulista Estadual no cumprimento das suas missões. Quero também estender esses cumprimentos aos demais integrantes dos poderes constituídos que comparecem a esta cerimônia. Tomo a liberdade de cumprimentar o presidente Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Cumprimento de igual forma também o representante do Poder Executivo Estadual, Sua Excelência, o secretário de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, estendendo também os cumprimentos à Procuradora-Geral do Estado, Maria Lia Porto. Quero também, nesta mesma toada, fazer um cumprimento ao Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo,
também fazendo a extensão dos cumprimentos ao doutor Florisvaldo, nosso defensor público geral do Estado de São Paulo, e, de igual maneira, cumprimentar os demais presidentes dos tribunais em atuação no âmbito do Estado de São Paulo. Cumprimento o doutor Mairan Maia, presidente do TRF da Terceira Região, doutor Valdir Sebastião de Nuevo Campos, nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Cumprimento a doutora Ana Mariles, nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Cumprimento a doutora Cristiana de Moraes, nossa presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E cumprimento também, de igual maneira, doutor Clóvis Santinon, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Para fazer uma fala muito breve em nome da Advocacia Paulista, mas para destacar o momento que estamos todos a vivenciar. O ano que se passou, não há dúvida de que foi um ano de muita dificuldade, de muito trabalho, de muito esforço conjunto, um ano de apreensões, um ano onde a esperança seguia-nos a todos os dias, todos nós que estávamos envolvidos no ambiente das nossas atividades para bem servir ao cidadão. E se há algo que podemos retirar do ano que se passou como um grande ensinamento a todos nós, a todos aqueles que servem a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão, é a conclusão de que sozinhos nós não somos capazes de realizar a 1/10 parte do que pretendemos, mas juntos somos capazes de fazer o dobro do que imaginamos. Os esforços conjuntos dos integrantes dos poderes constituídos, dos representantes da sociedade civil, é que mostraram resultados eficazes, resultados de compreensão de que o momento demanda uma atenção especial às recomendações das autoridades médico-sanitárias. Afinal de contas, todos nós estamos a enfrentar um grande mal, um mal que assola toda a humanidade, que é o coronavírus, e que não há tempo para errarmos no ambiente das nossas ações. O mundo está repleto de exemplos de que ações que negligenciaram os cuidados não permitiram sequer o arrependimento em decorrência dos resultados desastrosos. Por isso, é preciso que tenhamos um senso de responsabilidade ainda maior do que aqueles que nos acompanham ao longo de nossa trajetória. É preciso que tenhamos também a coragem necessária para compreender e reconhecer que apenas através do diálogo nós conseguiremos ir adiante. Há uma ponderação no sentido de que somente o diálogo nos permite compreender e ter acesso às saídas mais variadas para a solução de inúmeros problemas. Por isso, é preciso que os integrantes de todos os poderes constituídos mantenham este diálogo aberto. E nessa esteira, é preciso destacar que o Estado de São Paulo tem sido exemplo para toda a nação. Enquanto vivenciamos momentos de embates acirrados, trocas de farpas, de verdadeira agudização nos diálogos havidos entre outras autoridades, é preciso destacar que na ambiência do Estado de São Paulo, respeitando a independência e a harmonia que sempre há de cercar todos os poderes, nós observamos os seus integrantes agindo com absoluto respeito. Respeito à lei, respeito ao cidadão, respeito às lições que todos nós vivenciamos nos últimos tempos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como
talvez o maior tribunal existente em todo o mundo, por conta da sua abrangência, da sua amplitude, tem feito esforços significativos, dialogando com a advocacia, e tem compreendido que, não obstante vivenciamos uma necessidade muito clara de adaptações, de enfrentamento da necessidade de uma virada de página tecnológica, é preciso compreender que vivemos em um país de muita desigualdade social, onde mais da metade da população nem sequer acesso à internet tem, e parte da que tem acesso não tem acesso a um sinal que lhe permita participar de todos os atos que são desenvolvidos pelo poder público. Mas o que temos observado é que o Tribunal de Justiça tem dialogado e tem encarado as novas ferramentas tecnológicas como formas de inclusão e não como única porta de entrada de acesso às atividades do Judiciário Bandeirante. Todos nós estamos, sem dúvida alguma, ávidos para que suplantemos esse momento de exceção, mas temos a compreensão e estaremos ao lado dos poderes constituídos para a implementação das ações que possam assegurar a participação efetiva de todos os cidadãos e de toda a advocacia da forma mais ampla possível no âmbito das atividades judiciais, pois, afinal de contas, não há dúvida de que o cidadão há de ser respeitado em suas postulações. Por isso, quero dar uma palavra, sim, de gratidão ao Tribunal de Justiça, o fazendo em especial ao desembargador Geraldo Pinheiro Franco, nosso presidente, e também ao Corregedor-Geral de Justiça, doutor Ricardo Anaf, que tem estabelecido diálogo constante para a compreensão, tanto da magistratura de primeiro quanto de segundo grau, para que nós facilitemos o diálogo com a advocacia, para que juntos possamos servir ao cidadão. Há um ditado popular que diz que a necessidade é mãe da razão. Nós até podemos concordar com as consequências que esse ditado anuncia, mas não quanto à correção do seu conteúdo. Precisamos ter a paciência necessária para ouvir daqueles que vivem necessidade e de que às vezes tendem a nos impulsionar e às vezes a pretender seguir caminhos que parecem ser os mais adequados. Mas nós precisamos ter a consciência de que o resgate da razão, da responsabilidade é fundamental para que todos possamos sair juntos deste grande momento de dificuldade. A advocacia paulista, a quem cumprimento na pessoa da presidente Maria do Carmo Santiago, presidente da subseção de Jaguariúna e também da comissão de relacionamento com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estará sempre vigilante, atenta e à disposição de todas as autoridades do Judiciário paulista para que possamos cumprir a nossa missão com altivez, respeitando as nossas independências, as nossas ações e as nossas necessidades. Desejando que tenhamos um ano repleto de prosperidade, paz, saúde e felicidade, desejando a todos que tenhamos muita força, coragem, fé e trabalho, tenho absoluta certeza de que suplantaremos as dificuldades e faremos deste ano um ano mais exitoso a toda a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade da fala. Obrigado, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Ouviremos agora o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Mário Luiz Sarrubo. Muito boa tarde a todos e todas. Saúdo o desembargador Geraldo Pinheiro Franco, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em nome de quem cumprimento a toda a magistratura paulista. Saúdo igualmente o ministro Alexandre de Moraes, digníssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, e, como sempre, gosto de mencionar, oriundo desta casa, o que muito nos orgulha, ministro Alexandre. Saúdo igualmente o doutor Fernando José da Costa, digníssimo secretário de Estado da Justiça e Cidadania, que neste ato representa o governador João Dória e todo o Poder Executivo. Em seu nome, doutor Fernando, saúdo também todas as autoridades do Poder Executivo. Saúdo o doutor Cauê, o deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Saúdo o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, em seu nome, doutor Caio, em nome também do doutor Florisvaldo, da doutora Lia, cumprimento toda a advocacia paulista. Sintam-se todas as demais autoridades presentes, nomeadas, deixo de nomeá-las aqui, uma vez que já exaustivamente nomeadas pelo cerimonial. Iniciamos hoje, de forma solene, o ano judiciário de 2021. Trata-se de uma sessão simbólica, pois o sistema de justiça do Estado de São Paulo, nosso Tribunal de Justiça, iniciou seus trabalhos logo nas primeiras horas de 2021, ou seja, em momento algum, deixou de prestar serviços ao cidadão paulista. Em especial, no ano de 2020, mesmo por um considerável período trabalhando à distância, o sistema de justiça do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, Advocacia, não faltou um minuto sequer à população de São Paulo. No momento em que a pandemia fez aflorar em todos nós a sensação plena de nossas contingências e fragilidades, pois que, independentemente de nossa origem, cor, condição social, sexo, religião ou time de futebol, somos todos potenciais vítimas da Covid-19. Importa a todos os poderes de Estado e também à população praticar um dos mais relevantes valores estabelecidos na nossa Carta Constitucional, tão duramente conquistada em 1988, a fraternidade, a solidariedade social e o sentimento de que dependemos, cada vez mais, cada qual do outro. Foi assim em 2020, com números jamais alcançados em nossas atividades, no ano em que tivemos que nos reinventar, no ano em que tivemos que aprender a trabalhar à distância, no chamado home office, no ano em que fomos exigidos ao máximo e conseguimos oferecer um sistema de justiça pujante à sociedade paulista. E terá que ser assim em 2021. Há hoje no Brasil uma batalha quase épica entre o autoritarismo e a democracia. Nos últimos tempos, as duas frentes engrossaram sua artilharia. O autoritarismo de outrora se manifestava através do golpe, da ruptura. O autoritarismo de hoje chega ao poder de forma legal, gradual, minando as instituições de forma lateral, retirando-lhe as garantias, que em verdade são da população, rotulando-as de privilégios, atacando a imprensa livre, valendo-se prioritariamente da manipulação através de redes sociais. Vale lembrar aqui as palavras do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual uma versão contemporânea do autoritarismo são essas milícias digitais que atuam na internet, procurando destruir as instituições e golpeá-las, criando um ambiente propício para a desdemocratização. Daí a importância do fortalecimento dos poderes judiciário, legislativo, do Ministério Público, da advocacia, pilares da democracia e última esperança da população de alcançar a tão sonhada justiça social. Não é fácil a nossa missão. Mais de 50 milhões de pessoas vivem no Brasil abaixo da linha de pobreza, segundo o IBGE. Essa desigualdade social secular somente poderá ser superada com um programa sério de saneamento básico com investimentos pesados em saúde e educação. Há ainda a pandemia da corrupção, que afeta em especial o nosso país,
conhecido por sua população adjetivada de moralmente escorregadia. Liberdade e democracia são inegociáveis. Nossas instituições fortalecidas, livres, independentes e republicanas é que são capazes de sustentar a democracia, formando um verdadeiro exército civil contra a amoralidade reinante, consagrando a tão sonhada sociedade fraterna, justa e solidária nos moldes da Constituição de 1988. Que Deus abençoe os nossos poderes, que Deus abençoe o Poder Judiciário paulista e nacional em 2021. Que tenhamos um excelente ano judiciário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sarro, pelas palavras. Ouviremos agora doutor Fernando José da Costa, que é o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, que nesse ato representa o governo do Estado de São Paulo. Desembargador doutor Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, deputado Cauê Macris, presidente da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a quem eu peço, para não ser repetitivo, que cumprimento aqui todos as demais autoridades aqui presentes, os presidentes dos tribunais, os desembargadores, os magistrados, procuradores de justiça, procuradores do Estado, defensores e advogados. Eu gostaria de, em nome do governador João Dória, desejar sucesso na abertura do ano judiciário 2021. Há um tribunal que, diga-se, como já se disse aqui hoje, que não fecha, que trabalha 24 horas por dia. Eu gostaria de parabenizar, em nome do Dr. Geraldo, o Conselho Superior da Magistratura, pelo trabalho, pelo importante trabalho à frente desse tribunal. E eu posso dizer aqui, na sua gestão mais difícil, os senhores nem bem entraram e veio a pandemia. E muito provavelmente encerrarão este biênio ainda em pandemia. Muitos dos senhores, como eu inclusive, já tiveram a Covid-19 e continuaram trabalhando e defendendo o Estado de São Paulo. Os senhores rapidamente se adaptaram ao novo mundo, aos novos hábitos e, principalmente, tomaram difíceis, mas firmes decisões em defesa da vida. Que Deus nos ilumine. Obrigado. Obrigado, doutor Fernando José da Costa. Nós ouviríamos agora o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas infelizmente, por problema de agenda, agora ele está abrindo o ano legislativo e teve que se ausentar, pediu desculpas. Com grande honra, que anunciamos a palavra do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, que falará pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui, agradecer o convite, cumprimentar o desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando também, faço questão de cumprimentar todos os magistrados, todos os juízes, desembargadores do Estado de São Paulo, estendendo os cumprimentos ao desembargador Luiz e ao desembargador Anaf, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça. Cumprimento também o doutor Valdir Nuevo Campos Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui eu cumprimento o doutor Mário Luiz Sarrubo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, como disse anteriormente, da minha célula-mãe, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Fomos colegas por muito tempo e continuamos amigos por mais tempo ainda. Cumprimento o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos. Em seu nome, Caio, cumprimento todos os advogados bandeirantes.
Também cumprimento o Dr. Fernando José da Costa, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, representando o governador João Dória, Dr. Fernando José da Costa, que não só é um amigo de longa data, mas também filho de um grande professor, meu professor na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, nas Arcadas, professor Paulo José da Costa, um dos maiores penalistas que o Brasil já teve. Cumprimento também a a conselheira Cristiane de Castro Moraes, presidente do Tribunal de Contas do Estado. E, doutora Cristiane, eu quase compareci hoje à posse de Vossa Excelência e do também meu ex-colega, conselheiro Dimas Ramalho, no Tribunal de Contas, que acabou coincidindo com a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal, e como lá atrasou um pouquinho, infelizmente não foi possível, mas aqui aproveito para cumprimentar Vossa Excelência, desejando mais um ano de grande sucesso, como foi a presidência anterior de Vossa Excelência. Também cumprimento a doutora Luciana Almeida Bresciani, que nos brindou aqui com uma oração, uma belíssima oração, em nome do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente, com o risco aqui de deixar de cumprimentar vários amigos, porque não dá para ver todos na tela, mas fica aqui já as minhas escusas antecipadas. Como sempre digo, presidente, é com muita felicidade, uma honra enorme, que compareço novamente aqui ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a essa sessão solene de abertura do ano judiciário, do mais que secular Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma honra, porque aqui em São Paulo que nasci, aqui em São Paulo que cresci, estudei Direito no Largo de São Francisco, iniciei minha carreira como promotor de justiça, tive a oportunidade de ocupar inúmeras secretarias, Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, Secretaria de Transportes, e sempre num contato muito próximo, um contato muito harmônico com o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Sem nenhuma dúvida, presidente, e aqui com absoluto respeito a todos os demais tribunais, eu não erraria em afirmar que trata-se da mais importante justiça estadual republicana. A magistratura paulista, cujos integrantes demonstram ano após ano, e há mais, como disse, há mais de século, autonomia, independência, auxiliando na preservação, na permanência, na construção do Estado democrático de direito brasileiro, na consagração e efetivação dos direitos fundamentais. O Poder Judiciário como um todo, e aqui o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, presidente, vem demonstrando que a justiça é mais do que essencial à vida de todos os brasileiros, de todos os brasileiros de São Paulo em relação à justiça estadual. Foi ressaltado por todos aqueles que me antecederam, não houve um único dia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em todas as suas comarcas, tenha se fechado à população paulista em toda essa pandemia. O Poder Judiciário paulista se adequou, se reformulou. O Poder Judiciário paulista, com todos os problemas existentes, seja em São Paulo, nos outros estados, no próprio Supremo Tribunal Federal, problemas orçamentários, problemas de tecnologia, mas o Poder Judiciário de São Paulo se adequou para que pudesse continuar prestando a jurisdição, para que pudesse continuar próximo à população. E mais importante do que isso, mais importante do que ter se adequado internamente para prestar justiça durante a pandemia. O Poder Judiciário de São Paulo soube abrir os olhos para auxiliar no combate à pandemia
do que efetivamente depende do Poder Judiciário, decidindo de forma clara, de forma corajosa, de forma sempre baseada na vida, na saúde e na ciência. É um orgulho, presidente, falo aqui, como sempre falo pessoalmente, falo de viva voz, é um orgulho, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, é um orgulho ter essa proximidade e conhecer o Poder Judiciário paulista. O Tribunal de Justiça de São Paulo, que lá atrás, sempre também, isso é importante para demonstrar o crescimento da Justiça de São Paulo, lá atrás, o Poder Judiciário de São Paulo, quando foi criado no Decreto Legislativo Imperial, contava com 9 integrantes. 9 integrantes no Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, os 360, se não me engano, presidente, desembargadores do Estado de São Paulo, constituindo o maior Tribunal de Justiça da América, não só da América Latina, na verdade, das 3 Américas, é o maior Tribunal de Justiça, e o tamanho do tribunal não impede a sua celeridade, o tamanho do tribunal não impede a sua proximidade com a população, e o tamanho do tribunal só engrandece toda a população paulista e todos os brasileiros que moram em São Paulo. Tenho absoluta certeza, absoluta convicção que ainda nesse ano de 2021, graças à ciência, graças às vacinas, nós poderemos, mesmo que seja no segundo semestre, nós poderemos retornar à nossa convivência pessoal, fraternal, a nossa convivência presencial. Aproveito para desejar a todos vocês, não só os magistrados, membros do Ministério Público, os advogados, na abertura desse ano judiciário de 2021, mas todos aqueles que nos assistem, 2021 com muita saúde e, se Deus quiser, ainda presencial. Muito obrigado, presidente. Obrigado pelas palavras, ministro Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Senhoras e senhores, retoma a palavra o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Obrigado. Eu, mais uma vez, quero agradecer a todos os oradores que me antecederam, palavras que nos incentivam a melhorar. Agradeço a presença, porque não pude fazê-lo antes, do ministro Sidney Benetti, um querido amigo e um profissional que engrandece o Poder Judiciário de São Paulo e o Poder Judiciário Nacional. O eminente deputado Cauê Macris, e falo de viva voz, está presidindo a abertura do ano legislativo, daí a necessidade dele se ausentar, e cumprimento mais uma vez o ministro Alexandre de Moraes pela delicadeza das suas palavras. Eu digo que o Poder Judiciário retoma o fio e o ritmo de seus trabalhos regulares, ainda que, na verdade, o recesso legal não tenha interrompido suas atividades administrativas e jurisdicionais. Esta é uma sessão tradicional que retrata, na essência, o respeito da Corte ao cidadão a quem presta contas. Os números do Tribunal de Justiça, lembrados pela eminente desembargadora Luciana Bresciani, 24 milhões de atos praticados no curso de um ano atípico, em regime de isolamento, impressionam e mostram que o Judiciário de São Paulo está apto e habilitado, estejam certos, a tratar das questões que lhes são apresentadas, e apto e preparado para as mudanças. Agradeço a Deus, nesse momento, pedindo bênçãos a todos nós que amamos esse tribunal, e o queremos ver concedendo ao cidadão o que lhe é devido, com agilidade e qualidade. Agradeço aos juízes da minha terra, mercê de sua compreensão e colaboração sincera, pelo apoio inestimável que permitiu superarmos nossas dificuldades. Continuamos sempre atentos às necessidades do judiciário, dos magistrados, dos servidores e das condições ideais para que todos vençam a carga crescente de trabalho. Mas, mesmo com essa carga,
temos conseguido, com vantagem, prestar a jurisdição quantitativamente e qualitativamente. A força do judiciário não está nos títulos de seus magistrados e servidores, mas nos exemplos e no trabalho. Nas mãos dos juízes, o povo aguarda, de sua liberdade e de seus direitos. Ele atua à vontade da lei com independência e imparcialidade, fixando-lhe o pensamento. Exerce sua missão, sem descurar da indispensável necessidade de constante aperfeiçoamento. A sentença concretiza o direito, que é a ordem da conduta humana. Se as dificuldades, que são gerais, dificultam a administração pública, ao gestor compete estabelecer prioridades. E assim, continuaremos investindo na infraestrutura da informática e de utilização de novas tecnologias e recursos viabilizadores de incremento da eficiência e celeridade da prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem o que há de melhor em relação a recursos humanos, magistrados e servidores, e vamos continuar valorizando ainda mais cada magistrado e cada servidor. A Escola Paulista da Magistratura nos é muito cara. A formação de magistrados e servidores resulta diretamente na melhoria da prestação jurisdicional, na formação ética e moral de cada um de nós, e na nossa afirmação como cidadãos e profissionais. Recebam todos os meus cumprimentos e reconhecimento. E é hora de encerrar. Cumprimento uma vez mais a eminente desembargadora Luciana Bresciani pela sua oração, que nos tocou e que mostrou quem somos, o que fazemos e para onde queremos ir, sempre em favor do cidadão. Sua Excelência é responsável ainda por preservar a nossa história e o faz com sensibilidade e dedicação, o que nos inspira a todos. Cumprimento, mais uma vez, aos nossos oradores. E uma palavra final sobre nossos magistrados e servidores, reafirmando o que já disse um ano atrás. São homens e mulheres sérios, dedicados, probos, leais, competentes, imparciais, independentes, sensíveis, serenos e cordiais, preocupados com a sociedade e o cidadão, a quem devemos absoluto respeito. Temos que ter muito claro que fomos investidos em atividade de tamanha responsabilidade para servir ao cidadão. E os juízes paulistas e os servidores da corte atuam com esse norte. O povo paulista tem razões para se orgulhar de sua magistratura e deve fazer. Agradeço a delicadeza de me ouvirem, agradeço a presença de cada um, que todos deixaram suas atividades prementes para homenagear o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. É uma honra receber cada um e foi uma honra poder ouvir cada um. Eu declaro encerrada a sessão